Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu sou Heloísa Cruz, a nova professora de vocês, e juntos estaremos na disciplina de saúde pública, tá? Uma matéria um tanto quanto interessante que eu tenho certeza que vai ser de grande valia para a atuação profissional de cada um de vocês, tá bom? Que tenhamos uma excelente aula e que seja muito rentável para todos. Pessoal, essa matéria ela vai abranger diversos conceitos importantes. Falaremos sobre os programas de ação da saúde pública, falaremos sobre o SUS também, e agora começaremos com conceitos muito importantes, tá? Pessoal, quando nós pensamos no conceito de saúde, logo nos vem à mente o quê? Saúde apenas a questão dos aspectos físicos, só que isso é muito limitado. Então, segundo a OMS, Organização Mundial de Saúde, o conceito de ter saúde é muito mais amplo do que podemos imaginar. A saúde é um completo bem-estar físico, psíquico e espiritual. Sendo assim, para que uma pessoa seja considerada saudável, ela precisa ter um equilíbrio nessas três instâncias da sua vida, tá? Nas questões físicas, psíquicas, né, psicológicas e espirituais. Partindo então desse princípio, temos então a noção que ter saúde não é apenas não ter uma doença física, e sim um completo bem-estar, tá? Então, para que uma pessoa seja considerada saudável, ela precisa, segundo a Organização Mundial de Saúde, ela precisa manter um equilíbrio nessas três instâncias de sua vida, ok? Partindo então desse princípio, nós, profissionais da saúde, da enfermagem, nós não direcionaremos as nossas ações, os nossos cuidados, tão somente às questões físicas dos indivíduos. Obviamente, nós deveremos deter de conhecimentos, né, científicos, que são esses que vocês obtêm nas aulas conosco, mas eu preciso enxergar o meu paciente não apenas como um portador de uma doença, eu preciso enxergá-lo na sua totalidade, na sua importância na sociedade e também as suas questões psicológicas ou psíquicas, que também são muito importantes, tá? De modo que deveremos pensar o seguinte: eu não tratarei de uma hipertensão, eu não tratarei de um câncer, eu não tratarei de uma tuberculose, de um sarampo, da Covid-19, eu tratarei de um indivíduo na sua totalidade, tá? Então, partindo desse princípio, nós, profissionais de enfermagem, devemos assegurar aos nossos pacientes uma assistência completa, tá? Vendo o indivíduo na sua totalidade e não apenas como alguém que possui uma doença. Obviamente que, como eu falei anteriormente, né, nós devemos de deter conhecimentos para que possamos garantir a segurança física do nosso paciente, verificando os sinais vitais corretamente, administrando medicações de modo responsável e corretamente, tá? Realizando procedimentos com medidas de biossegurança para não levarmos contaminação ao paciente, para realizarmos os procedimentos adequadamente, mas ainda assim preciso ver o meu paciente como um ser humano com suas necessidades mais amplas, tá? As suas necessidades físicas são importantes e através dos nossos conhecimentos nós vamos suprir as suas necessidades, tá? De modo a auxiliar o paciente na sua alimentação, banho, descanso, repouso, administração de medicação, realização de curativos, procedimentos mais invasivos, como também eu levarei em conta as suas questões psicológicas, tá? Eu terei a esse paciente uma assistência humanizada, eu garantirei a ele uma assistência humanizada, tendo em vista que eu preciso fazê-lo se sentir importante, tá? Não se sentir desconfortável ao meu atendimento, fazer com que acolher o paciente nas suas necessidades emocionais. Todos e quaisquer procedimentos que nós iremos realizar, nós iremos informar ao paciente, nós iremos explicar ao paciente, ouvir os seus medos, ouvir os seus anseios, já que a Organização Mundial de Saúde diz que saúde é um completo bem-estar físico e psíquico e espiritual. Na questão espiritual dos indivíduos estão atrelados muitos aspectos importantes, tá? À medida em que as pessoas exercem a sua espiritualidade, aqui nós não abordaremos religião, não é isso, até mesmo porque nós, profissionais de saúde, que atuaremos em setores públicos, nós vamos lidar com pessoas de diversas religiões. Então, partindo desse princípio, eu tenho que acreditar na espiritualidade de um modo mais amplo e incentivar essas práticas dos meus pacientes, porque a espiritualidade, né, atrelada à fé,
seja qual for a religião que o meu paciente professe, isso está relacionado a questões de positividade, de otimismo, que são muito importantes na recuperação de um indivíduo, tá? Isso faz com que as pessoas se sintam devidamente seguras. Quando a pessoa exerce uma fé de fato, ela se sente mais segura, ela tem um aparato, ela se sente mais amparada em sua vida. Então isso é muito importante de nós profissionais da saúde, estimularmos essa questão da espiritualidade de nossos pacientes, partindo desse princípio da Organização Mundial de Saúde, que saúde é um completo bem-estar físico, psíquico e espiritual. E como dentro, né, da nossa assistência de enfermagem, nós vamos assegurar aos pacientes o seu bem-estar espiritual, dando-lhe espaço para que professe a sua fé, né? De repente você está realizando algum procedimento na rotina e tem um tempo ali cabível em que o paciente pode exercer as suas práticas religiosas, vamos ceder ao paciente esse espaço, sem sermos invasivos, sem questionarmos as suas doutrinas religiosas, porque aí isso seria muito antiético. Então cabe a nós incentivarmos a prática religiosa dos pacientes, né, a sua espiritualidade, já que a espiritualidade ela está atrelada a questões da saúde, tá? No seu aspecto mais amplo. Então isso cabe a nós profissionais potencializarmos, incentivarmos o paciente dentro desse sentido. Então, mediante essas informações da própria Organização Mundial de Saúde, nós deveremos assegurar o paciente um completo bem-estar, tá? Não adianta tão somente eu, enquanto profissional de enfermagem, realizar um procedimento conforme a técnica, realizar todos os procedimentos direitinho, administrar a medicação, realizar curativo, sendo que os aspectos mais humanos do meu paciente eu ignoro, eu não dou a devida atenção a ele, eu não escuto os seus anseios, os seus medos, partindo do princípio, pessoal, que toda e qualquer pessoa que esteja hospitalizada, existem muitos medos acerca dessa questão, né? Porque toda pessoa que está hospitalizada, ela sente desconforto, né? Em decorrência da patologia que ela apresenta, ela tem um medo frequente da morte. Então, tendo em vista isso, eu preciso acolher o meu paciente, eu preciso criar um vínculo de confiança com o meu paciente, para que assim ele atinja esse completo bem-estar, conforme a Organização Mundial da Saúde preconiza, tá? Então, a saúde é um completo bem-estar físico, psíquico e espiritual. Então, cabe a nós, profissionais de enfermagem, não somente atender as necessidades físicas do meu paciente, como suas necessidades psíquicas e espirituais. Então eu precisarei enxergar o meu paciente como um todo, como uma pessoa que exerce um papel importante na sociedade, né? Um trabalhador, uma pessoa que é colaborativa na sociedade ou na comunidade a qual ela faz parte. Eu preciso enxergar aquele indivíduo como sendo ali muito importante para os seus entes familiares. Eu preciso enxergar esse indivíduo como uma pessoa que tem as suas necessidades espirituais e assim respeitá-las, tá? De modo a garantir uma assistência mais completa e não somente visar uma doença. Até então, porque se nós partimos do princípio que vamos tratar somente de uma doença, isso não nos motivaria muito, né? Eu não tratarei de um câncer, eu não tratarei de uma tuberculose, do sarampo, do HIV, eu tratarei de um indivíduo que tem uma história de vida, que tem uma participação efetiva na sociedade, que é muito importante aos seus familiares. Quando nós partimos desse princípio, garantiremos ao nosso paciente uma assistência mais ampla e mais coesa, tá? Mais coerente, e não nos limitaremos a somente a realização de procedimentos, de modo que desta forma vamos acolher ao nosso paciente. Então essa definição que a Organização Mundial de Saúde fez há muitos anos atrás é muito cabível e muito coerente. Então cabe a nós fazermos a seguinte reflexão: será que nós temos o equilíbrio entre essas três instâncias, né? Porque para ser saudável eu preciso ter o equilíbrio dessas três partes na vida, das questões físicas, psíquicas ou psicológicas, como queiram, e espirituais. Então, este completo bem-estar
concretizará se uma pessoa é saudável ou não. As questões físicas, psíquicas e espirituais. Então, cabe a nós acolhermos esse paciente na sua totalidade, dentro das suas necessidades de um modo mais amplo, tá? A fim de acolher a ele, seus familiares também, porque os seus familiares também estão envoltos na questão da hospitalização, muitas vezes, tá? Os seus familiares sofrem ao verem que de repente o seu ente está sofrendo com algum problema de saúde, podem desenvolver transtornos tais como depressão, ansiedade, por verem que de repente um pai, uma mãe, um filho estão passando por um problema de saúde. Então cabe a nós profissionais da saúde, já que o conceito de saúde é mais amplo, acolher os familiares dentro desse processo também, tá? Então aqui, pessoal, a professora colocou aqui para vocês, tá? Então, seguindo essa linha mais abrangente, a Organização Mundial de Saúde, em 1946, eles já tinham essa ideia, né? Há tantos anos atrás, eles já tinham essa ideia mais abrangente, que ter saúde não é apenas não ter uma doença, é algo muito mais amplo, tá? Definiu a saúde como completo bem-estar físico, psíquico e espiritual e social também, tá? Então, pessoal, a questão dessa questão social, como que ela deve ser encarada? Todas as pessoas, elas exercem ali algum papel na sociedade, tá? E esse papel na sociedade, ele também determinará a saúde dos indivíduos, tá? A questão social, ela está envolta na questão do trabalho, nas questões de moradia, nas questões de alimentação, nas questões também de acesso a serviços de saúde e também educação. Então, partindo desse princípio, nós entenderemos que pessoas que são isentas, né, dessas necessidades sociais, tais como terem acesso à escola, terem acesso a bons serviços de saúde, terem acesso a uma alimentação adequada, nós entenderemos que essas pessoas, logo não estarão saudáveis, tá? Até mesmo porque todas essas questões interferem. Como, professora, essa questão social de fato vai interferir na saúde do meu paciente? Vamos pensar num indivíduo que não tem escolaridade, uma criança que não frequenta a escola. Essas pessoas, elas ficarão isentas de receber informações importantes, né? Elas se sentirão exclusas da sociedade, né? Pessoas analfabetas, como que essas pessoas se sentem na sociedade a qual fazem parte? Elas, de repente, não conseguem ler um texto, ler informações, ler um jornal, né? Não conseguem ir ao mercado, identificar os produtos. Isso faz com que elas se sintam exclusas da sociedade. Logo, podemos dizer que talvez elas não sejam consideradas saudáveis, uma vez que essa inclusão na sociedade não acontece a elas. As pessoas que não têm acesso a boa alimentação, consecutivamente poderão desenvolver doenças em decorrência disso. As pessoas que não têm a questão do lazer, que é muito importante, né? Porque nós temos essa necessidade, todos os indivíduos têm essa necessidade, né? De estarem envolvidos em um grupo de pessoas, em se sentirem aceitos por outras pessoas. Quando os indivíduos são privados dessas necessidades, isso também fará com que elas fiquem de fato, que elas adoeçam, porque as pessoas, elas precisam se inserir em seus meios sociais e de fato ter uma relevância na sociedade, tá? Então, partindo desse princípio, né, das questões físicas, psíquicas, espirituais e sociais, nós teremos de ver o indivíduo de uma forma mais abrangente e não focarmos apenas na questão da presença de doenças. Obviamente, isso é muito importante, tá? Porque nós, profissionais de enfermagem, nós cuidaremos de pessoas com vários tipos de doença, mas ainda assim eu preciso enxergá-los de um modo mais completo, tá? Então, partindo desse princípio, nós precisamos visualizar os indivíduos na sua totalidade. Então, muitas vezes nós trataremos de indivíduos que fisicamente podem estar bem, mas espiritualmente, socialmente falando, eles estão desamparados. Então, essas pessoas, elas ainda precisarão de nosso acolhimento. Lembrando que dentro do serviço público de saúde, nós profissionais de enfermagem, né, nós enfermeiros, nós técnicos de enfermagem, auxiliares de enfermagem, nós atuaremos também como educadores dessa população.
À medida que vocês adquirem mais informações aqui conosco durante o curso, né, durante a experiência profissional de vocês, vocês terão muitas informações que vocês deverão fazer valer essas informações. De que modo, professora? De modo a educar, a ensinar, a passar os meus conhecimentos a essas pessoas que não tiveram a mesma possibilidade que a gente, tá? Então isso é muito importante, nós conscientizarmos a comunidade a qual nós fazemos parte e de modo a entendermos que ter saúde não se limita somente na questão da doença física, é muito mais amplo, tá? Então são as questões físicas, psíquicas, espirituais e sociais. Então é um modo muito amplo de enxergarmos o indivíduo, tá? Então, quando a gente parte desse princípio, nós entendemos que muitos fatores interferem no processo da saúde de uma pessoa. Questões de moradia também são super importantes. As pessoas que moram em locais que possuem muita violência, que fazem com que se sintam inseguras, tem maior probabilidade de não estarem saudáveis por isso. Pessoas que moram em lugares que não têm privacidade, que não têm condições básicas de organização, de higiene, de saneamento básico, consecutivamente, essas pessoas ficam mais à margem de desenvolverem doenças e a partir dali não serem consideradas saudáveis. Então, veja só, tudo faz ponte dentro desse sentido, né, do conceito mais amplo de saúde. Então, nós não podemos ignorar os aspectos mais amplos do conceito de saúde, tá? Então, partindo desse princípio, nós iremos entender que todos esses fatores interferem na saúde de um indivíduo, tá? A questão da educação, quando as pessoas elas detêm de conhecimentos da educação, elas têm a noção das suas condições de saúde, de seus direitos, contribui sim para a manutenção da sua saúde. As pessoas que já não têm acesso à educação, elas ficam alheias ao conhecimento, né? Então, muitas vezes as pessoas leigas, elas acabam por desenvolver sintomas, tanto psíquicos quanto físicos, e não sabem, né, porque elas não detêm desse conhecimento. Então, todos esses fatores, eles são muito relevantes quando nós formos considerar aí uma pessoa de fato saudável. É muito mais amplo do que não somente ter uma patologia física, é um conceito muito abrangente e que nós precisaremos estar atentos a ele, tá? Bom, pessoal, então o físico, como nós falamos, é um estar bem com o nosso corpo. O social, nossos relacionamentos sociais em clima de harmonia, tá? Porque isso é muito importante. Os relacionamentos sociais. Quando nós falamos de relacionamentos sociais, nós falamos prioritariamente da questão familiar. A família é a primeira socialização que nós temos, né? Tendo em vista que os laços familiares, eles são muito importantes, porque através dos nossos vínculos familiares, né, nós vamos desenvolver os nossos valores morais, né, que serão passados dos pais para os filhos, serão passados os devidos valores, serão ensinados muitas coisas, né, aos indivíduos dentro do âmbito familiar. Nós temos que ter em mente que se uma pessoa tem esse primeiro vínculo desfavorecido, não saudável, essa pessoa de fato pode não estar saudável, tá? Porque a família é a primeira socialização que nós temos e a partir dela nós formaremos o caráter das outras pessoas, tá? Então, uma mãe, um pai, eles eles passarão aos seus filhos os seus valores morais e esses valores morais, eles tendem a fazer parte dos indivíduos, né? Valores morais acerca de religião, de política, né? O que de fato é certo na vida, o que de fato é errado. Obviamente que durante a vida os indivíduos eles sofrem outras interferências, né? Outros vínculos sociais serão formados, mas a princípio quem nos fornece os nossos primeiros valores morais são os nossos pais, a nossa família. Então, tendo em vista da importância da configuração familiar, nós temos de entender que um indivíduo saudável, ele terá essa configuração devidamente equilibrada. Então, nós podemos perceber, quando a gente vê na televisão, né, diversas notícias, diversos relatos de pessoas que passam por situação de violência ou pessoas que muitas vezes adoecem, e aí você vai enxergar essa configuração familiar dessa pessoa, muitas vezes não é uma configuração saudável, isso interfere diretamente na saúde física, psíquica, social, espiritual dos indivíduos,
tendo em vista que a família é a primeira sociedade que nós temos o convívio, né? A partir da família, nós saberemos respeitar as outras pessoas, adquiriremos os valores morais, lembrando-os que os valores morais, eles são passados de formas diferentes, dependendo da configuração familiar, o que nos faz muitas vezes entrar em conflitos com pessoas com outros valores morais da gente. E qual que é o segredo aí para que nós possamos conviver harmonicamente com os nossos pacientes que terão outros valores morais, com os nossos colegas, né, dentro dos serviços básicos, dos serviços públicos de saúde? O segredo é nós entendermos que cada indivíduo tem ali os seus valores morais. Cada família tem uma configuração. A partir dali, eu entenderei que as pessoas terão concepções diferentes da vida, tá? Então, isso nos fará não ser... fará com que a gente não seja tão exigente na questão do ponto de vista ou comportamental das outras pessoas, partindo do princípio que todos os indivíduos, eles vêm com valores morais adquiridos em suas famílias, e cada família tem uma configuração, tem uma forma de passar esses valores, tá, aos indivíduos, mas ainda assim nós temos que ter a consciência que esse vínculo familiar, ele é muito importante. Falando dessa questão social ainda, né, da questão como o indivíduo se insere na sua família, como o indivíduo se insere na sociedade também, as questões de trabalho, né, ele trabalha adequadamente, com condições satisfatórias para executar o seu trabalho, com bons salários, né, com seus direitos devidamente cumpridos. Isso faz com que as pessoas tenham uma segurança maior. Se adoecerem, terão todo um aparato. Agora, os indivíduos que trabalham de forma despreparada, ou então que não detêm dessa segurança, eles têm uma probabilidade maior a adoecer. Então, essa questão social engloba as questões familiares, de trabalho, acesso à educação, acesso à moradia. Como a professora falou, também as pessoas que não têm acesso a uma moradia adequada, onde o lugar onde elas moram é um lugar de muita violência, né, de muita poluição, de muita poluição ou de muita poluição sonora, com muito barulho, isso deixa as pessoas irritadiças, isso interfere na questão do seu sono, tá, da sua tranquilidade. Todos esses fatores, eles interferem nessa questão quando a gente vai dizer se essa pessoa é saudável ou não. Então, nós temos que ver sempre o indivíduo na sua totalidade. Então, por isso que é sempre muito importante o seu paciente, ao chegar numa unidade pública ali de saúde, né, num hospital ou numa UBS, você ter desse devido conhecimento. Então, para que nós possamos assegurar que um indivíduo é saudável, eu não tenho que ver somente se ele tem uma doença ou não. Eu preciso enxergar o seu contexto de vida, como é a sua inserção em sua família, pratica algum tipo de lazer, porque isso é muito importante, né? Porque os indivíduos, eles não foram feitos somente ao trabalho, né? Nós precisamos ter horas de lazer, onde as pessoas farão as coisas que lhe deem prazer, tá? Obviamente, como a professora falou, semelhante aos valores morais. Essa questão de lazer, isso é muito peculiar. Existem pessoas que adquirem seu lazer caminhando num parque, outras em igrejas, outras em reuniões familiares. Então, isso é muito particular de cada indivíduo, mas outros gostarão de ler livros em casa, outros gostarão de passear com seus filhos em shoppings, em lojas. Então, mas o que é importante é que os indivíduos tenham momentos de lazer, porque isso faz com que eles sintam-se amados, queridos e acolhidos, né? Ninguém vive sozinho, todos os indivíduos, eles têm essa necessidade de aceitação, tá? Quando não detém ali de um relacionamento amoroso, eles têm esse acolhimento pela família, por amigos. Então, todos os indivíduos têm essa necessidade. Então, quando o seu paciente chegar, eu preciso entender como essa sua questão social é uma pessoa muito sozinha, é uma pessoa que se dá bem dentro da sua configuração familiar, pratica, tem lazer, hobbies. Tudo isso interfere na questão
da saúde do indivíduo. Partindo então desse princípio, o que nós vemos no nosso Brasil é uma desigualdade social muito intensa. As pessoas que têm muitas condições, elas dependem de muitas condições, e as pessoas que vivem num nível social muito precário vivem ali à deriva, né, sem as suas necessidades básicas supridas. Obviamente, gente, obviamente que essas pessoas, elas ficam mais propícias, né, elas estão mais propensas a desenvolverem doenças de várias naturezas, doenças físicas e doenças psíquicas, porque essas pessoas não terão moradia adequada, essas pessoas não terão o lazer que precisam, que é importante, né, ao desenvolvimento do ser humano, essas pessoas não terão acesso a informações. Então, nós somos privilegiados, vocês que estão aí me assistindo, vocês são privilegiados, porque essas informações que vocês estão obtendo farão com que a visão de vocês fique mais abrangente e coincidentemente, né, consecutivamente, fará com que vocês tenham mais consciência das situações, e isso faz com que vocês de fato busquem mais saúde, né? Isso muda a vida da gente. Então, as pessoas que têm mais acesso à educação, a serviços de saúde, a moradia adequada, saneamento básico, essas pessoas, elas têm uma qualidade de vida maior. Consecutivamente, elas ficam mais próximas daquele conceito mais amplo do que de fato é a saúde, tá? Então, pessoal, é muito importante. Então, eu coloquei aqui alguns slides a vocês, e a saúde, ela tá no centro de tudo, ela sofre várias interferências, tá? Dentre elas, a cultura, tá? Até mesmo porque a cultura, ela fará com que os indivíduos tenham hábitos diferentes, né? Tenham formas de viver que contribuirão à sua saúde. A alimentação, obviamente, as pessoas que têm a condição de manter uma alimentação mais saudável, devidamente variada, né? Alimentos orgânicos, alimentos devidamente preparados, higienizados. Obviamente, essas pessoas terão mais probabilidade em ter saúde. Meio ambiente, o local em que nós estamos vivendo é um local com muita poluição, a questão do lixo exposto nas ruas, higiene também, isso contribui muito para a nossa questão da saúde propriamente dito. O lazer, como a professora disse, é muito importante, porque quando nós praticamos horinhas ali de lazer, né, consecutivamente nós liberaremos hormônios importantes, dopamina, ocitocina, serotonina, hormônios de bem-estar, hormônios que equilibrarão a nossa saúde psíquica, tá? Então, o lazer, ele é muito importante a todos os indivíduos, né? As pessoas precisam de lazer. Por mais que nós poderíamos anteriormente achar que não, mas o lazer interfere na saúde do indivíduo. O trabalho, né, como a professora disse anteriormente, porque o trabalho fará com que a pessoa ela se sinta importante na sociedade qual ela está inserida, além de fazer com que ele tenha as devidas condições para se manter em relação ao seu salário, as condições que esse trabalho promoverá a vida do indivíduo, tá? A renda também é muito importante. A renda, ela vai determinar a saúde? Determina sim. As pessoas com renda muito baixa, consecutivamente, não têm dinheiro para uma alimentação adequada, não tem condições de um serviço de saúde adequado, não tem condições para o lazer, e consecutivamente para a educação, e consecutivamente isso acaba por interferir na saúde das pessoas. E a habitação, como a professora explicou anteriormente, tá? Então, aqui eu vou dar um conceito mais amplo ainda, outro conceito mais ampliado de saúde. Vejam só, ter saúde é muito mais amplo do que não ter uma doença, né? Então, isso é bastante esclarecedor. A saúde, gente, é a resultante das condições de alimentação, educação, renda, meio ambiente, trabalho, transporte. Transporte, pessoal, as pessoas que utilizam de transportes públicos superlotados provoca estresse, né? As pessoas ficam raivosas, elas brigam. Consecutivamente, a saúde, professor, a saúde psíquica desses indivíduos ficam abalados, né? Quem de nós nunca pegou um transporte público lotado, chega estressado, né? Isso faz com que o conceito de saúde ele tenha essa alteração. Não somente falando dessa questão
psíquica, mas também como as condições de segurança. A gente pode perceber isso que nós estamos vivendo hoje, né? Já que nós estamos vivendo um momento de pandemia, onde nós precisamos praticar o distanciamento social, muitas pessoas não podem praticar, porque pegam transportes públicos lotados, os quais fazem com que as pessoas ficam ali muito aglomeradas, sendo que a possibilidade da transmissibilidade do coronavírus aumenta consideravelmente. Sendo assim, o transporte ele interfere muito na saúde dos indivíduos, tá? Tanto na questão da saúde psíquica como da saúde física. Lazer, liberdade, né? Uma vez que o indivíduo mora num local que ele não tem a devida liberdade, né? Porque é um local que tem muita violência, muita criminalidade, ele precisa ficar trancado em casa ou se abaixando ali no chão para escapar de uma bala perdida. Isso faz muito mal, tanto para a sua saúde física como principalmente para a sua saúde psíquica, né? As crianças que não podem brincar, ir ao quintal porque tem medo da violência, medo de tiros, isso faz muito mal ao seu desenvolvimento. Então, a liberdade, ela é uma necessidade do ser humano, né? Dessa segurança. E quando o indivíduo ele é privado disso, consecutivamente a sua saúde sofre uma interferência importante. Bom, resultado de formas de organização social de produção, as quais podem ser geradas desigualdades no nível da saúde, que são todas essas desigualdades que a professora pontuou a vocês, tá? Então, nós sabemos que o Brasil é um país de muita desigualdade e essas desigualdades, obviamente, que farão com que os indivíduos, né, de um nível social mais desfavorecido fiquem à deriva e fiquem à margem com maiores probabilidades de desenvolverem doenças físicas, doenças psíquicas e, consecutivamente, a sua questão espiritual também fica debilitada, tá? Então, veja como o conceito de saúde ele é mais amplo, ele não é apenas a presença da doença. A saúde é um bem-estar muito completo, então logo fica ali essa reflexão para todos nós. Somos saudáveis de fato, né? De um modo mais amplo. Então isso é muito importante a gente ter essas devidas informações para que nós possamos até olhar para as nossas vidas e ver aonde de repente podemos melhorar para que de fato tenhamos uma vida saudável na sua totalidade e não apenas não apresentar uma devida patologia, tá? Pessoal, ainda assim a professora falou sobre o processo saúde-doença. Esse processo saúde-doença, levaremos em conta todas essas informações, porque até então os indivíduos serão saudáveis, né? Serão saudáveis falando do modo psíquico, espiritual e físico, mas haverá um processo importante que poderá fazer com que esse equilíbrio não ocorra, tá? E vamos ler aqui o que a professora escreveu sobre o processo saúde e doença. É um processo onde sempre se tem presente uma vivência diferenciada, tá? É um complexo físico, psíquico, biológico, social e ambiental. Então, quando uma pessoa fica doente, de fato, ela tem uma mudança nessas várias vertentes, tá? Tanto física, psíquica, espiritual, social e biológica, porque quando uma pessoa fica doente, toda a sua configuração de vida muda, né? As pessoas que estão adquirindo, por exemplo, a Covid-19, essas pessoas que ficam hospitalizadas, toda a sua vida vai mudar. Até então elas tinham comércio, elas trabalhavam, agora ficarão ali hospitalizadas, já não produzirão mais, já não conseguirão arcar com as necessidades de seus lares. Então, é um processo muito amplo, tá? Nesse sentido, se faz um contexto, um cenário que não pode ser desvinculado, é isso que a professora falou. Então, não tem como nós desvincularmos as questões sociais, a questão da educação, que levará com que esses indivíduos desenvolvam as doenças. É só a gente pegar, pessoal, ligar a televisão e perceber. Obviamente, falando da Covid-19, né, que é um problema de saúde pública a nível mundial. Partindo desse princípio, a gente pode perceber que pessoas de diversos níveis sociais foram acometidos por essa patologia causada por um agente infeccioso, o vírus, né, o coronavírus. Mas se de fato a gente analisar as estatísticas, a gente pode ver que a prevalência ou então que a letalidade, né, a mortalidade dessa patologia seríssima acontece
preferencialmente, né, ela é muito mais agressiva às pessoas de um nível social mais baixo. Por que isso acontece? Por conta desse contexto geral. Consecutivamente, essas pessoas elas não detêm ali do tratamento adequado, de uma alimentação que possa reforçar o seu sistema imunológico, promovendo assim uma melhora. Não tem uma moradia tranquila que faz com que o seu psicológico fique abalado. Então, nós nunca poderemos fazer a desvencilhar de todos esses fatores, tá? Eles são bastante importantes. Então, pessoal, ainda existem teorias, né, que falam com que as pessoas podem acreditar nesse processo por 3 formas, tá? Existem ali as pessoas que, quando elas acreditam que uma doença surgiu, elas têm uma questão mais mística, tá? Que acham que aquilo ali é uma punição. Isso é cultural, né? Nós sabemos que existem pessoas que de fato têm essa visão mais limitada, porque é limitado, tá, gente? Uma vez que nós estudamos e nós estamos adquirindo conhecimentos científicos, nós deveremos ter uma mente mais abrangente no que tange ali a questão da saúde, né? Uma concepção mais ampla das situações. Então, muitos indivíduos acharão que o processo da doença acontecerá por punição, tá? Por magia, por castigo de Deus, sendo que isso não é uma teoria que nós podemos defender nunca, tá? E ainda existe, né, como os ingênuos, né, que podem acreditar, achar que o processo da saúde, é assim mesmo que tem que ser e pronto, e acabou, né? E acreditam dessa forma mais passiva, né? São pessoas mais ingênuas que não detêm desse conhecimento que vocês estão detendo agora, tá? Então a gente fala que a questão social, ela muda muito na questão das crenças das pessoas. E ainda temos o crítico. O crítico, ele tem esse conhecimento, assim como vocês estão obtendo agora, que eles acreditam que o processo saúde e doença, ele está relacionado com vida, com trabalho, ele entende de uma forma um pouco mais ampla, justamente porque ele tem os devidos conhecimentos, tá? Então aqui, pessoal, é muito importante que nós tenhamos esses devidos conhecimentos para que a nossa mente, o que a professora sempre vai bater aqui na tecla com vocês, para que a mente do profissional da saúde seja mais ampla, para que nós possamos ser mais críticos, né, em relação a conceitos, né? Ter uma mente mais ampla quando nós falamos do processo saúde e doença, por que as pessoas desenvolvem doenças, é muito mais amplo do que até então poderíamos imaginar, tá? Então, partindo desse princípio, nós sabemos que para que uma pessoa desenvolva uma doença, vários fatores, eles são muito importantes e devem ser devidamente considerados. A gente não pode desvencilhá-los, tá? A gente não pode ignorar a questão da moradia dos indivíduos, nós não poderemos ignorar a questão da educação, se esses indivíduos detêm ali de educação, né, dos seus conhecimentos, porque isso faz com que a possibilidade das doenças surja, uma vez que o indivíduo ele não tem as devidas informações, e quando ele é muito leigo, ele fica mais à margem do desenvolvimento de doenças. Tá? A questão social também é muito importante. Obviamente que uma pessoa que ela não se insere no seu meio social, seja com sua família, seja com amigos, seja na sua comunidade, essa pessoa está exclusa de meios sociais, ela tem maiores possibilidades de desenvolver doença. Ainda temos também a questão do ambiente. O ambiente em que o indivíduo vive, ele contribui muito ao desenvolvimento da doença. Questões de higiene, saneamento básico, tá? A questão de violência, isso faz músicas, né? Aquelas pessoas que, aqueles lugares onde tem muitas músicas altas, fora de hora, consecutivamente, as outras pessoas não conseguem dormir adequadamente, né? No outro dia estarão de mau humor. Então, todos esses fatores, eles são muito determinantes e relevantes na hora da determinação dessa questão da saúde dos indivíduos, tá? Então, que nós possamos ter uma visão mais abrangente
quando esse paciente chegar numa unidade pública de saúde, precisamos ter esses devidos conhecimentos, tá? Então, quando o paciente ele é admitido naquele setor ou quando você está atendendo, tente entender essa configuração geral do paciente, porque de fato ela faz toda a diferença no que tange ali, no que se diz respeito à saúde dos indivíduos, tá? Então vamos lá. Então, a Organização Mundial de Saúde diz que saúde é um completo bem-estar físico, psíquico, espiritual e social também, tá? Então, englobemos ali todos esses fatores quando a gente for considerar a saúde de um paciente, sendo muito importante a gente ver o ser humano sempre em sua totalidade, tá? Pessoal, a gente vai dar continuidade aqui no fórum para que assim vocês esclareçam todas e quaisquer dúvidas que vocês possam ter acerca do tema apresentado, tá bom? Espero que vocês tenham gostado da aula. Sempre muito importante o profissional ter uma mente mais abrangente, não somente fazer aquele essencial, realizar tão somente um procedimento. Isso é muito importante para que assim nós possamos garantir um atendimento completo, né? Um atendimento humanizado. Humanizar significa tratar o outro com senso humanístico, né? De modo a enxergá-lo como ser humano, não somente alguém que apresenta uma patologia. Isso nos limitaria muito e, consecutivamente, a gente não iria garantir um atendimento tão amplo, tá? Porque se eu só foco na saúde do meu paciente, eu deixo as suas questões emocionais, as suas questões psíquicas e espirituais de lado, eu não estou promovendo uma boa assistência de enfermagem, tá? Então isso é muito importante que nós possamos garantir essa assistência mais ampla aos nossos pacientes, tá bom? Pessoal, muito obrigada. Espero que vocês tenham gostado de nossa aula. Deixarei aqui para vocês o material, mas obviamente daremos continuidade ali no fórum, tá bom? Muito obrigada, foi um prazer estar com vocês. Muito obrigada, pessoal.